Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Imagino que não, né? Depois dessa derrota dolorida, né? Em Maceió, 2-1, gol sofrido no finzinho. Botafogo que poderia ter tido um resultado muito melhor é, lá em terras alagoanas. Sai com uma derrota que, obviamente, o sonho do acesso hoje ele foi enterrado de vez, né? Essa derrota enterra basicamente qualquer probabilidade de acesso. O Botafogo tem 16 pontos, tem 12 a disputar, teria que vencer todos os jogos, né? Para sonhar com o G8. Então, hoje de fato está confirmado que a briga é se manter na Série C do Campeonato Brasileiro. Você que está chegando aí, deixa o like, tá super importante, se inscreve no canal, faz a inscrição, comenta aí também o que você achou da atuação botafoguense. Vamos lá, escalação eu acho que era o que tinha de melhor, né? Yanian teve a chance no time titular, acho que era algo esperado. O Eric é muito melhor que o Lucas Lopes, por exemplo, mas ainda é um jogador muito insuficiente, né? Então a entrada do Yanian, para mim, eu acho que foi correta. Nem sei se o Eric estava suspenso, tá? Eu posso aqui estar falando besteira, não sei se o Eric estava no banco, vou até conferir aqui. Mas eu acho que essa entrada do Yanian foi esperada. E aí o resto ali, o time que a gente já imaginou sempre, né? Com Renier, Lomar, Evandro voltando, né? Porque por mais que a gente critique o Evandro, o Felipe Borges não dá. Gama, Igor Maduro, Thalisson, né? Esse meio de campo hoje mostrou que tem que ser mudado, né? Deve ser mudado. E o Eric estava no banco, tá? Só confirmando aqui. Mas enfim, para esse jogo era o que tinha de melhor. O Honório, o Rodrigo Alves e o Denilson na frente. Vamos lá, o primeiro tempo foi muito ruim, né? Ofensivamente o Botafogo não fez praticamente nada. E toma um gol muito imprudente, né? Muito imprudente do Thalisson. Subir daquela maneira com o bração levantado, assim. Não dá, não dá. E aí o CSA, que também nem fazia um grande primeiro tempo, faz 1-0, né, jogando em casa. É um primeiro tempo que poderia ser tranquilamente 0-0, o Botafogo vai ter que reverter no segundo tempo. E aí o Pisa muda bem, né? Bota lá o Gui, bota o Cássio Gabriel, né, o Cassinho, né, estreante, que foi a melhor notícia pro Botafogo, né? Hoje foi a atuação do Cássio Gabriel. É um jogador que já havia passado aqui em 2020, não deixou saudades. Tá? Inclusive foi um pedido do Evaristo Pisa na época, mas é um jogador assim, é um meio de campo clássico, né? É um meio campista de fato, que inclusive não jogou bem no Botafogo, mas depois que ele deixou o Belo, ele foi bem em vários times, né? Sobretudo times ali de São Paulo, enfim, ele subiu com a Ferroviária ano passado na Série C, e o Cássio Gabriel ter chegado só agora mostra a incompetência da antiga dupla, né? Alexandre Galo e Fausto. Porque era um jogador que o Botafogo poderia ter aproveitado na primeira janela. O Cássio Gabriel, ele já perdeu espaço na Ferroviária, que é um time de Série B, há bastante tempo, né? Era um jogador que se o Botafogo tivesse tentado naquele momento, provavelmente o Botafogo conseguiria trazer, né, o Cássio Gabriel. E o Botafogo há muito tempo estava precisando de um meia de fato, né? Um meia com M maiúsculo. E só chegou agora, né? Quando mudou a diretoria lá, o Pisa e o Felipe Albuquerque trouxeram aí o Cássio Gabriel, que mudou o jogo, né? Ele deu um passe em profundidade pro nosso querido Denilson, que acabou indo mal, e fez um golaço de falta, né? O gol do Botafogo, o gol de empate. E em poucos minutos, né, o Cássio Gabriel fez mais do que o Camilo a Série C inteira, né? Então, eu lamento um jogador como ele não ter chegado antes. E aí, repito, incompetência gigantesca do seu Alexandre Galo e do seu Fausto, que só trouxeram jogadores que não dá para utilizar, né? A gente vai lembrar os jogadores que chegaram na janela anterior, ninguém é utilizado praticamente. Ninguém. Contratações completamente sem sentido nenhuma, né? Daquela janela. E aí o Botafogo estava melhor, tá? O Botafogo fez 1-1, teve chances de fazer. Aí o segundo tempo foi muita trocação, né? Os dois times meio se lançando, né? O CSA, obviamente, também buscando, porque jogava em casa, não vencia 5 jogos.
o Botafogo tendo mais espaço e tendo mais chances, né? O Botafogo se defendia melhor do que o próprio CSA e quando atacava tinha mais espaço do que o próprio CSA tinha. E estava muito mais perto o segundo gol do Botafogo do que um segundo gol do CSA, né? Então é uma derrota muito dura por isso, porque o Botafogo poderia ter feito 2-1 e poderia ter vencido o jogo, por exemplo. Não seria um resultado injusto, uma vitória do Botafogo, né? E aí, em uma das chegadas do CSA, a gente tem outro pênalti infantil, que foi do Evandro, né? Um carrinho muito descarado dentro da área, assim. Um carrinho muito, assim, mesmo que o juiz não tivesse bem posicionado ali para ver, mas foi um carrinho tão claro assim que e o jogador caiu, né? A sensação minha é que foi pênalti, tá? Eu só vi uma vez o lance. Quem viu o lance mais vezes aí poder opinar, mas me pareceu pênalti, né? Foi um pênalti muito... Não se dá um carrinho daquele dentro da área, como o Evandro deu. E aí o CSA faz 2-1, né? Uma pena, porque era um jogo que dava, né? O Silvinho perdeu um gol. Luiz Miguel, que entrou muito bem, né? Teve 2 chances, uma na trave. Então é aquela derrota que você fica... Assim, que você sente muito, porque você vê que dava pra mais, né? Sobretudo pelo segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim do Botafogo, né? Hoje o Honório foi muito mal, o Rodrigo Alves foi mal também. Mas no segundo tempo, era um jogo que dava pro Botafogo vencer. O Botafogo até produziu para isso, mas aí faz um pênalti infantil. Os 2 pênaltis eram infantis, né? Foram infantis. Tanto do Thalisson subindo de uma maneira completamente imprudente, com o braço levantado, e o carrinho dentro da área do Evandro, que também muito imprudente, né? Dois erros da defesa do Botafogo deram a vitória à equipe do CSA. Os 2 pênaltis eram muito evitáveis, né? Eram muito evitáveis. E aí o Botafogo sai derrotado, né? A questão do acesso agora já era, né? Acho que hoje, se vencesse, daria para voltar aquela chama do acesso, né? Aquela esperança, vamos fazer conta, vamos ver quantos pontos fica do G8. Mas com a derrota, de fato, o Botafogo agora tem uma missão que é se manter na Série C de 2026. O nosso acesso hoje é para a Série C, é se manter na Série C. Vou até pegar aqui a tabela, né, dessa Série C. Ainda foram jogos que abriram a rodada, né? Esse do Botafogo, também o clássico Guarani Ponte Preta, que ficou no 1-1. Inclusive, esse ponto fez o Guarani ultrapassar o Botafogo. O Botafogo hoje está a 2 pontos, né, da zona. Todo mundo que está abaixo dele praticamente ainda vai jogar. Ele dificilmente entra, né, porque tem muito time abaixo dele, mas ele pode ficar numa situação muito delicada. E o próximo jogo é contra a Ponte Preta, vice-líder. É dentro de casa, mas é um jogo que o Botafogo tem que vencer, né? Hoje até um empatezinho era muito valioso, tá? O pontozinho lá em Maceió seria muito valioso pensando nessa questão de rebaixamento, que também não veio. E agora só a vitória interessa contra a Ponte Preta, que é um time que é o melhor visitante, tá, dessa Série C. É o time que, dos 26 pontos da Ponte, ele fez metade fora de casa. É um time que tem uma campanha basicamente igual, fora e dentro, né? Então vai ser um adversário difícil, mas eu acho que dá para o Botafogo ganhar esse jogo, por exemplo. Eu já vi alguns jogos da Ponte Preta, também não é nada demais. Tem o Elvis ali, que é um jogador que desequilibra, né? Tem o Gé do Palio. Mas, enfim, jogando dentro de casa, agora com o Cássio Gabriel sendo titular, né? Hoje você tendo um meio de campo com Igor Maduro, Thalisson e Cássio Gabriel, já é um meio de campo melhor, né? Mais equilibrado, sobretudo para dar suporte ofensivamente, né? Por mais que o Igor Maduro consiga dar esse suporte, ainda é um meio de campo com 3 volantes, né? Então a chegada do Cássio Gabriel tarde, mas eu acho que vai ser um jogador que vai agregar. Hoje o que ele fez não adiantou muito porque o Botafogo perdeu. Mas eu acho que para essa reta final, para o Botafogo conquistar ali os seus 5, 6 pontos necessários para não cair, eu acho que vai ser um jogador útil. E reforço aqui, né, a incompetência do Falso e do Galo, que poderiam ter trazido o Cássio Gabriel, um jogador do estilo dele, há muito tempo, né? Eu fui ver o Cássio Gabriel não teve espaço na Série B pelo Ferroviário, pela Ferroviária, não conseguiu desempenhar, era um jogador que já estava meio encostado há um tempo.
e o Botafogo não aproveitou, né? Um jogador que subiu ano passado, ele fez Série C boa também pela equipe do Mirassol, né? Não sei se foi D ou C, mas ele foi bem no Mirassol aí, em um desses acessos. Então é um cara que, para esse nível que o Botafogo joga, ele já rendeu, né? E para esse momento do mercado onde é difícil você achar jogadores, era uma aposta válida, né? E hoje mostrou que vai agregar tanto na bola parada como dando passes, né? Foi um jogador que ajudou bastante. Fica essa boa notícia, mas fica a derrota e vamos ver, né? Secar aí a galera, fazer a. Sobretudo quem tá dentro da zona de rebaixamento. O Botafogo tem que torcer para esses times, se possível, perderem, né? Todos os jogos. Nem vi se tem confronto entre eles, mas enfim, se tiver, tem que ser empate. E é uma final, tá? Assim, é uma frustração porque o sonho do acesso vai embora e também é bom a gente ver como isso mexe no elenco, né? A questão de motivação, mas o Botafogo tem que se motivar a se manter na Série C, porque cair é um prejuízo gigantesco, né? Ser rebaixado é um prejuízo gigantesco, mas eu acho que o Botafogo não vai cair, tá? Ainda acho que tem times piores, eu acho que o Pisa melhorou muito a competitividade do time, né? Eu acho que se o Pisa tivesse chegado antes, por exemplo, eu acho que o Botafogo estaria numa situação melhor, mas é aquilo, né? Os reforços chegaram agora, né? O Gui que entrou bem também, estreou na rodada passada, o glorioso Cassinho, né? O Cássio Gabriel também chegou para esse jogo. Então, assim, eu vejo muita gente da torcida criticando o Pisa, mas eu acho que ele vem fazendo um trabalho decente, tá? Assim, se o Botafogo não perde tanto gol, o Botafogo traria pelo menos um empate de Maceió. Ele fez o time criar fora de casa. Eu lembro de vários jogos fora de casa que o Botafogo tomava um gol e ele morria no jogo. E com o Pisa não. Hoje, por exemplo, o Botafogo estava no segundo tempo, poderia ter virado o jogo. Então é um cara que evoluiu, né? Faz o Botafogo competir melhor. Mas enfim, os erros defensivos, tanto do Thalisson como do Evandro, custaram aí 2 pênaltis que o CSA aproveitou e o Botafogo sai derrotado de Maceió. Bom, é isso, tá? Análise sobre o jogo e sábado aí Almeidão para tentar aí vencer a Ponte Preta e quase se livrar do rebaixamento. Para mim, 5 ou 6 pontos são necessários, são 4 jogos só, são cerca de 2 vitórias ou 1 vitória e 2 empates, mas o Botafogo tem que pontuar, né? Não pode perder o próximo jogo, senão aí corre um sério risco de até já entrar no Z4. Bom, é isso, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, dá essa moral. Valeu!